Pesquisa MG2 está de volta e já na tela com dois convidados super especiais. Marisa Ville, da Rede Conhecimento Social, e Chico Brito Cruz, que é doutor e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito, pela USP, e ele é do Internet Lab. E são nossos convidados hoje para a gente falar sobre esta incrível ferramenta, digamos assim, que é o WhatsApp e todo o seu entorno em relação a isso. Inicialmente, eu vou perguntar para a Marisa, para a gente conhecendo um pouquinho quais são as atividades que essas duas entidades representam. Então, começando com a Marisa, para explicar o que é a Rede Conhecimento Social. Marisa, bem-vinda à Pesquisa MG2. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Chico. Bom, primeiro, obrigada aqui pelo espaço. Eu sou uma das fundadoras, né, da Rede Conhecimento Social. A gente é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com a produção de conhecimento como uma ferramenta de promover a participação social. Então, qual que é a lógica do nosso trabalho? A gente tem basicamente duas frentes de atuação que se cruzam muitas vezes, né? Uma que tem a ver com a produção de pesquisas mesmo, né? Diagnósticos, avaliações, sempre numa lógica participativa, nessa ideia de que ao produzir conhecimento e disseminá-lo, você está ajudando, enfim, a levar informações para a sociedade, né, para apoiar pessoas a tomarem decisões mais estruturadas, melhores, e também apoiando a sociedade civil a ter dados, né, que as ajudem a incidir sobre políticas públicas. A nossa outra frente de atuação na Rede Conhecimento Social tem a ver com a formação em produção de conhecimento. Então, a gente trabalha muitas vezes com processos formativos de ensinar as pessoas o passo a passo de fazer a pesquisa, tudo isso de forma coletiva, né? Então, não são formações individuais, são formações coletivas para que grupos de pessoas, né, de diferentes perfis, diferentes idades, diferentes territórios, possam juntas trabalhar com a produção de conhecimento sobre o contexto que elas atuam, né? Pode ser um grupo de jovens, como a gente fez agora no período da pandemia, né, o Juventudes da Pandemia do Coronavírus, um grupo de jovens fazendo uma pesquisa sobre a condição das juventudes no período da pandemia. Então, eles serem coautores do conhecimento sobre o contexto deles, né? Outro trabalho que a gente fez também com o pessoal do Internet Lab, que foi o Domésticas Conectadas, né? Você trazer um conjunto de trabalhadoras domésticas para elas estudarem o contexto delas, né? A relação delas com as tecnologias. Então, isso acaba misturando um pouco, né, esse processo que é formativo em pesquisa, você fazer com que pessoas conheçam e saibam trabalhar com dados, com produção de conhecimento de diferentes perfis, para, ao mesmo tempo, também produzir conhecimento que pode ser usado, né, o conhecimento livre, aberto, para consulta geral, né. Muito bacana. E agora eu quero perguntar para o Chico Brito Cruz, qual é a atividade que faz Internet Lab? Seja bem-vindo a esta transmissão, Chico. Olá, Marcos. Oi, Marisa. Bom, o Internet Lab é um centro de pesquisa na área de internet e direitos. Então, o que a gente faz é tentar entender como que as novas tecnologias, por exemplo, a internet, estão interagindo com a vida das pessoas e, eventualmente, impactando seus direitos políticos, seus direitos fundamentais. E, claro, a partir disso, participar do debate público sobre as políticas de internet, sobre a regulação a respeito delas, né? E qualificar esse debate com evidências. Então, é isso que fazemos. A gente é um centro de pesquisa, mas muito ligado no debate regulatório, no debate de políticas públicas, para fazer com que essas pesquisas sejam parte da conversa. Muito bacana, muito bacana. Bom, a gente tem uma apresentação que foi enviada aí por vocês, e eu já vou pedir ao Bruno Gomide, que faz a direção desta gravação, para que a gente possa, com o auxílio de vocês, irem falando sobre os vetores da comunicação política em aplicativos de mensagem. A gente vai passando algumas telas e eu queria o comentário de vocês sobre esses temas e sobre o que está contido também nessa própria apresentação. Então, nós temos aí mais uma entrada, a gente pode passar aí para a próxima tela. Então, a gente pode começar com isso. Quem deseja começar? Marisa ou Chico? Pode começar. Acho que, enfim, eu posso fazer a parte metodológica, mas eu queria que o Chico contasse um pouquinho do histórico, né, da pesquisa, para a gente trazer aqui.
Posso contar. Olha, Marcos, a pesquisa surgiu de um impulso nosso de tentar entender como é que a política estava sendo abordada nos aplicativos de mensagem. Então, a gente começou a perceber que, claro, o WhatsApp é super importante para a política no Brasil, a gente teve uma conversa sobre aplicativos de mensagem muito grande, né, durante as eleições de 2018, principalmente, mas a gente ainda via pouca pesquisa para entender os hábitos desses usuários de WhatsApp, que somos todos nós, né? Se o WhatsApp hoje, a gente vai ver na pesquisa, ele está em praticamente todos os telefones celulares, e se praticamente todo mundo tem telefone celular, claro, tem algumas exceções, algumas áreas e lacunas no Brasil onde a conectividade ainda não chegou, mas isso diminui a cada ano, né? Saber como que essa ferramenta está sendo utilizada é algo crítico, parecia algo crítico, né? Para entender como é que a política estava acontecendo na internet, né? Porque o WhatsApp é parte da internet, né? Os aplicativos de mensagem são parte da internet. E até porque outras propostas de regulação dessas aplicações começaram a aparecer, seja na Justiça Eleitoral, seja no próprio Congresso, né? Então, o nosso impulso é a gente precisa saber mais, a gente precisa entender mais, né? E entender como que a conversa sobre política se desenvolve. Porque começaram a aparecer até narrativas ou hipóteses, vamos dizer assim, de que, nossa, existem verdadeiras milícias que distribuem conteúdo, ou existem pirâmides de distribuição de conteúdo, ou disparos em massa, né? Claro, isso lastreado por revelações e tal. Então a gente começou a pensar, bom, então vamos tentar descobrir exatamente como é que as coisas funcionam, ou um pouco melhor, como é que as coisas funcionam, né? Vamos ver se essas hipóteses, como é que elas conversam, né, com os dados na vida real, com as respostas das pessoas sobre o seu próprio uso, né? Porque, só para terminar, tinha muito já pesquisa de mapeamento de redes, né? Que são aquelas pessoas que entram nos grupos e tentam mapear o conteúdo que está sendo distribuído nos grupos, a partir da coleta de dados em redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Mas a nossa abordagem foi diferente. A nossa abordagem vamos conversar com esse pessoal que está coletando dados nas redes, mas fazer pergunta direto para os usuários, né? Conversar diretamente com eles para tentar ver se a gente consegue, olhando para as coisas junto, ter algum sentido, né? Meio por aí. E aí, bom, conseguimos financiamento para fazer a pesquisa. O financiamento da pesquisa veio do próprio WhatsApp, né? Contando com a premissa de independência que o Internet Lab tem. Então, o que a gente combinou com eles a gente quer fazer essa pesquisa aqui. Vocês estão a fim de apoiar? Eles apoiaram, acharam que era uma boa ideia, e a gente conseguiu viabilizar a pesquisa junto com a Rede de Conhecimento Social. E é essa pesquisa que a gente vai discutir agora. Muito bom. Algum complemento, Marisa? Não, acho que para complementar essa parte mais metodológica, né? Então, como o Chico trouxe, né, a proposta era fazer essa escuta a partir do usuário, né? Entendendo que a pessoa que utiliza o WhatsApp, ela é ou não é suscetível a todas essas outras estratégias que existem, né? De disparo de massa, etc. Então, a ideia era trazer essa leitura. Então, a gente trabalhou com métodos mistos, né? Qualitativos e quantitativo. E aí, esse relatório que a gente tem aí, né, que está público, ele traz um pouco, né, dos resultados misturados, né, dos grupos de discussão online que a gente fez, para conversar com grupos de pessoas de diferentes territórios do Brasil e também diferentes faixas de idade, porque a gente sabe que a faixa de idade é algo determinante no uso, né, das tecnologias. E a partir disso, a gente levantou, né, algumas perspectivas, né, o que a gente estava ouvindo nesses grupos focais, o quanto que isso se reproduz em escalas maiores, né, na população brasileira. E daí a gente entrou nessa etapa quantitativa, né, que foi uma coleta de dados, né, feita a partir de um painel também online, né, de pesquisa. Todas essas coletas foram feitas no período da eleição do ano passado, né, de 2020, que é uma eleição municipal, né. Então, é diferente, certamente, de uma escala de uma eleição nacional, como a gente viu em 2018, né, os efeitos
do uso do WhatsApp naquela eleição de 2018, mas a ideia aqui era ver exatamente isso, né? Nesse período dessa eleição, como que as pessoas estão se relacionando com a troca de mensagens nesse contexto eleitoral, né? Então, aqui é um pouquinho do perfil das pessoas que responderam à pesquisa quantitativa, ela é representativa, né, da população brasileira, então está bastante dividida aí, homens e mulheres, a gente tem uma maioria de pessoas que se declaram como negras, faixas de idade, a gente tem também aborda classes A, B, C, D, E, né, enfim, tá bem abrangente. Eu vou pedir só para voltar um pouquinho no slide anterior. Isso, nessa daqui, que a gente aqui tem uma informação interessante, né, que a gente trouxe para a pesquisa, que era de entender o quanto essas pessoas, né, que participaram da pesquisa votaram em 2020. A gente percebe que é uma proporção grande, né, de pessoas que votaram, mas está mais ou menos parecido com o que foi as taxas de abstenção, né, ali o não votou nem justificou e o justificou. E a gente perguntava sobre posicionamento político, se a pessoa se identificava como direita, centro ou esquerda, e também como ela se posicionava no que a gente está chamando dos valores políticos sociais, que é entre conservador ou progressista, né? E isso a gente queria testar para saber se esses posicionamentos geravam algum tipo de diferença no comportamento da pessoa ao utilizar o WhatsApp no período de eleição para fazer essas trocas de mensagens, né? Se me permite, Marisa, se me permite, olha só que interessante. A gente está vendo ali a questão do posicionamento de valores políticos sociais. Muito conservador, 23%. Conservador, 12%. Ou seja, ali está na faixa de 35%. No primeiro turno da eleição, em 2018, o candidato Jair Bolsonaro teve 42% dos votos totais. Repare, então, que este dado 35, ele está próximo daquele resultado de 2018, embora esse dado seja de 2020, só que ninguém troca tanto de posição assim, desse posicionamento em pouco tempo. Então, acho que isto tem relação com o resultado da pesquisa de 2018, né? E hoje mesmo, as próprias pesquisas apontam o presidente Bolsonaro com cerca de 25% a 30%. E também está ali naquele número de 23% de muito conservador, que é o perfil do eleitor dele. Então, só queria ressaltar isso para mostrar que a pesquisa encaixa mesmo com as próprias outras pesquisas que são feitas nos tempos de hoje. Muito interessante isso. É isso mesmo, e para complementar, né, Marcos, a gente tem ainda que prestar atenção naqueles 25% que falam que não sabem o posicionamento de valores deles, né, e também não sabem o posicionamento político deles. 27% não sabe se classificar como esquerda, centro ou direita. Então, isso é muito interessante pensar que, na verdade, nessa faixa aí, desses 25, 27, muita coisa que parece indefinida, na verdade, acaba se definindo, né? Eu acho que aí é que acaba definindo a eleição, porque transportando esses dados aí para o mundo da votação, vou lembrar o seguinte, né? Sempre a chamada oposição ao PT nas últimas eleições, desde 2002, sempre teve em torno de 30%. Duas exceções foram registradas. Em 2006, quando o candidato Geraldo Alckmin registrou 38%, e em 2018, quando no primeiro turno o candidato Jair Bolsonaro registrou 42%. Então, a chamada oposição ao PT, e por que eu digo ao PT? Porque o PT sempre chegou no segundo turno, 2002, 2006, 2010, 14 e 18. Então, ele é o adversário para a oposição a ser enfrentado e, digamos, a ser batido, como se diz no jargão do esporte e da política de uma maneira geral. Então, é interessante saber que você tem ali 25% não sabem, e eu ousaria dizer, e depois pergunto a vocês, que são esses 25% que acabam decidindo a eleição. Porque, veja, 30% votam no PT, 30% votam contra o PT, e esses 25% trafegam entre votar de um lado e votar de outro. Isso faz sentido o que eu estou falando? Muito possivelmente, sim. Dá para dizer que são eles que definem a eleição, mas certamente esses que não sabem, né, não têm um posicionamento muito definido, são aqueles que transitam, né, de acordo com, enfim, algumas definições mais pragmáticas do momento da votação, né, assim, vou decidir
pragmaticamente em quem eu vou votar a partir de determinados interesses e do que determinados candidatos estão dizendo, que se aproximam mais ou menos daquilo que está mais relacionado com o cotidiano, né? Tá. Chico, algum comentário ou podemos seguir na apresentação? Podemos seguir? Vamos seguir, vamos para os resultados. Tá. Vamos ver, então, Perfeito. Aplicativo de mensagem e seus usos. Olha, vamos chegar numa parte importante. Pronto, então, a gente dividiu, né, esse relatório está dividido em 3 blocos, né, um que é mais relacionado a essa, né, entender o uso geral dos aplicativos de mensagem, e depois a gente vai entrando no uso mais relacionado à política e à eleição propriamente dita. Então, em relação aqui aos aplicativos, passar muito rapidamente por aqui, é só para dizer que é isso, o que a gente já sabia se confirma, né, o WhatsApp de fato é praticamente universal, 98% das pessoas têm WhatsApp, e isso é bastante distante de outros aplicativos de mensagem. É importante sempre fazer uma ressalva, né, que essa pesquisa foi feita em dezembro de 2020, antes de uma migração muito forte que teve para o Telegram, né, então, provavelmente, se a gente fizesse essa pesquisa hoje, esse número do Telegram estaria muito maior, o que não significa diminuição do WhatsApp, né. Vale dizer nesse ponto que 2 coisas, também fazendo a ressalva da Marisa. A primeira é que as pessoas têm mais de um aplicativo instalado. Então, isso tá lá naquele slidezinho, as pessoas têm até 3 aplicativos, né? Isso dialoga com a ideia de que a pessoa usa aplicativos diferentes para coisas diferentes, mesmo eles parecendo, né? E a outra coisa é que o Telegram, o crescimento do Telegram, pressiona o WhatsApp de alguma forma do ponto de vista do produto do WhatsApp. Por quê? Porque se o WhatsApp, em tese, se ele estiver perdendo o usuário para o Telegram, ele vai ter que olhar para o Telegram e vai lá, o que o Telegram tem que eu não tenho, né? E o que o Telegram tem que o WhatsApp não tem são funções que permitem a disseminação, vamos dizer, mais ampliada de mensagens, né? O Telegram tem canais, o Telegram não tem limite de pessoas nos grupos, e vale dizer, essas limitações que o WhatsApp implementou no seu produto foram uma resposta ao debate brasileiro sobre disseminação de notícias falsas. Então, em 2018, vocês lembram bem, né? O WhatsApp anunciou, olha, não vai mais poder repassar mensagens muito encaminhadas para mais de uma pessoa, não vai poder repassar mensagens para mais de 5 pessoas, não vou aumentar os meus grupos e o número de pessoas que podem estar nos meus grupos. Então, você tem aí uma disputa entre concorrentes na esfera econômica, mas que fica o tempo inteiro dialogando com o debate público, né? E essa pressão de produto acontece porque as pessoas estão indo também percebendo que essa funcionalidade, vamos dizer, de espalhar mais mensagens por aí é algo que elas querem ter no telefone delas, né? Acho que é um pouco por aí. Só acho importante pincelar isso, Marcos, porque esse debate, não, o WhatsApp vai implementar suas mudanças ou não, isso está o tempo inteiro na esfera pública, né? E isso está na pesquisa também. Por que o WhatsApp fica nesse dilema, né, de implementar ou não? Me parece que é porque ele vai ter que concorrer com esses outros aplicativos. Apesar de estar no celular de 100% das pessoas, ele não está imune à concorrência, né? Esse é o ponto. E uma outra coisa que também faz a diferença no Telegram é que você entra no Telegram, você tem acesso a todas as mensagens postadas anteriormente. E no WhatsApp você só tem a partir do instante que você entra. Acho que isso também é um diferencial interessante também. Sim. Mas vamos voltar aqui à nossa apresentação, bacana. E aí vocês seguem aí no que vocês estão fazendo as suas considerações. Números de grupos que participam no WhatsApp. Estamos vendo aqui, homens, região metropolitana, número de grupos que participam no WhatsApp. 95% dos pesquisados têm grupos. Olha só, que dado pesado. Isso foi um pouco difícil, né, Marisa, da gente perguntar para as pessoas quantos grupos elas tinham, porque as pessoas geralmente não têm na cabeça, né, quantos grupos elas têm. Não é muito fácil. Acaba sendo quantos grupos a pessoa lembra que ela está, né? Ou quantos grupos estão ativos, né? Mas essa foi uma tentativa nossa de tentar entender um pouco essa dinâmica, porque a gente não tinha dados sobre isso antes, né, Marcos? Exato. Quantos grupos você participa no WhatsApp? As pessoas, em média, participam? Ninguém sabia muito, né?
Ninguém sabia, tanto na Quali, né, a gente já percebeu, assim, fazendo os grupos de discussão, que quem achava que tinha muito grupo falava assim, nossa, eu tenho mais de 10. E aí quem era assim, nossa, eu tenho muito grupo, foram poucos, né, que falavam, não, eu tenho mais de 20. Quer dizer, assim, quem tem muito certeza, assim, né, enquanto estava fazendo o grupo, algumas pessoas iam até contar quantos grupos tinham, né, mas isso é muito interessante, né, de pensar que ninguém tem muita dimensão. Quando eles iam listar quais eram os grupos que eles tinham, que aí acho que está numa próxima tela, é que aí a gente falava, eu acho que você tem mais de 10 grupos, hein? É mais uma, eu acho, que tem aí. Quais são os grupos? Pronto, é essa. Quais são os grupos que as pessoas têm, né, que elas participam? Então, uma coisa que fica muito visível para a gente é que os grupos que as pessoas mais têm são de amigos e família, que são as pessoas que são mais próximas, né? Assim, aquele núcleo mais íntimo, digamos, né? Depois tem uma dimensão do trabalho, que é esse terceiro grupo aí mais popular entre as pessoas, e aí vem uma diversidade enorme de grupos que as pessoas têm, né? De estudo, de compra e venda, que é um fenômeno. A existência desses grupos de compra e venda, né? A gente percebeu em todos os grupos de discussão, né? Pelo menos uma pessoa ali tinha esse grupo de compra e venda, e parece que é uma coisa em ascensão, né? Isso para mim é uma revelação. Pois é, a gente aprendeu um monte de grupo que eu nem sabia que existia, assim, vou ser sincera. Grupos de notícia, né? Algumas pessoas acompanham, grupo com a igreja que a pessoa participa, né? Vai para falar de coisas religiosas, né? De espiritualidade, grupos de jogos, enfim, é uma diversidade gigantesca aí de grupos que as pessoas têm, e é muito interessante pensar que isso é uma coisa que a gente ia escutando, né? Que desses grupos de amigos, não é que eu tenho um grupo de amigos. Eu tenho um grupo de amigos, depois eu tenho um subgrupo desse grupo de amigos, que são aqueles com quem eu me relaciono melhor, né? Que eu consigo falar de mais assuntos. E às vezes tem o subgrupo do subgrupo de amigos, que são aqueles mais íntimos, mais de tudo, que você consegue falar qualquer coisa. A turma da fofoca, basicamente. Exato. Agora, eu pergunto para vocês acham que no chamado grupo de amigos, amigos são aqueles que falam sobre política, por exemplo? Eles são classificados de amigos ali? Também. Tem um dado um pouquinho mais para frente que a gente traz um pouco sobre essa informação, né? Onde que as pessoas e com quem, né? Quais desses grupos as pessoas falam sobre política? Tá. A gente vai chegar lá. A denominação de que é um grupo de amigos, Marcos, ela revela uma coisa, ela revela que a pessoa sente um laço com aquelas pessoas que estão ali, que vai para além da política, um laço de afeto. Isso, de certa forma, só levantando assim uma reflexão que dá para fazer a partir da pesquisa, é que, bom, se a pessoa tem um laço de afeto com aquelas pessoas, talvez o conteúdo que ela receba delas é um conteúdo que vai chegar diferente se ela recebesse, sei lá, de um desconhecido, de alguém que ela não tem nenhum laço de afeto, né? Isso, eventualmente, vai fazer com que o conteúdo que vai chegar nela, ou a forma que ela vai reagir a esse conteúdo, ou receber esse conteúdo, seja diferente. Por isso que faz diferença ela chamar de grupo de amigos, né? Mesmo que ali se escuta política, né? Continuam sendo amigos que ela respeita como amigos e não como estranhos, né? Certo. Então, vamos voltar na apresentação aqui, vamos ver o que nós temos mais. Diferentes grupos, diferentes interações. Querem algum comentário? Podemos seguir. Olha, só comentar. Manda bala. Não, pode falar. Depois eu... Aqui é uma percepção muito relevante da pesquisa, Marcos, sobre a forma como os grupos têm a ver com a disseminação do conteúdo, né? Um dos grandes achados dessa pesquisa está na percepção de que a disseminação de uma mensagem no WhatsApp depende parte dos hábitos que a pessoa tem, ou seja, de quais grupos que ela está, de como é que ela usa, de quanto que ela usa, parte está nisso, e parte está nas regras internas dos próprios grupos. Qual que é o ponto? Cada grupo funciona diferente. Ou seja, se você manda uma mensagem que é uma notícia sobre esporte, e você manda para todos os grupos que você tem, em alguns grupos aquela mensagem vai fazer mais sucesso, em alguns grupos aquela mensagem não vai fazer nenhum sucesso. Em alguns grupos as pessoas vão passar para frente aquela mensagem, em outro grupo não.
E isso é crítico para entender como é que uma mensagem se espalha. Porque ela não vai se espalhar igual em todos os grupos. Porque, por exemplo, no grupo de família, as pessoas falam mais sobre X e não falam sobre Y. Né? A gente começou a perceber isso, as pessoas começaram a relatar isso para a gente. Olha, no grupo de família a gente tem a regrinha tal, tal e tal. No grupo de trabalho a gente tem outras regras. É quase como se assim, quando a gente vai num show, numa casa de concerto, e quando a gente vai num show, numa casa de show, nas duas a gente ouve música, mas a gente ouve música de jeitos totalmente diferentes em cada um dos lugares, certo? É mais ou menos isso. Então, isso é crítico. Na hora que a gente vai pensar na comunicação, na hora que a coisa vai se espalhar, o jeito que cada grupo funciona importa muito, né, Marisa? É isso. E além disso, né, as pessoas têm muita clareza do onde eu vou me comportar de tal forma ou de outra forma, né? Assim, tem um lado que tem a ver com a regra que o grupo coloca, mas tem um lado que a gente até ouviu essa frase, né, de que o grupo da família é como se fosse o almoço de domingo, né, tem coisas que eu não falo no almoço de domingo, né, então eu não vou falar no meu grupo de família, ou se o almoço de domingo da minha família é pura briga, né, a gente briga sobre política, a gente fala sobre, enfim, aí o grupo da família vai reproduzir essa forma como a família já se comporta fora do WhatsApp. Então, existe essa mistura, né, assim, que o Chico estava comentando sobre uma questão de legitimidade, né, de papéis estabelecidos pelas pessoas, né, dentro desses ambientes sociais, né, e que dentro dos grupos de WhatsApp isso se reproduz muito. E a gente percebeu que a eleição de 2018 foi um marco de virada para a mudança de comportamento das pessoas, principalmente do ponto de vista de ter mais regras dentro dos grupos, né. Então, a gente viu as pessoas dizendo que, por conta das brigas, né, por causa de discutir política, por causa de divisão, de pessoas que deixaram de se falar, etc., e para evitar que essas coisas acontecessem e que os grupos se desmanchassem, né, ali, por conta de tudo que todo mundo viveu em 2018, passou-se a ter ali muito mais determinadas, né, muito mais faladas as regras de cada um dos grupos. E aí é interessante, né, pensar que as pessoas estão cada vez mais se preocupando, parece, né, com esse olhar aí para quais são as regras do grupo, o que eu posso ou o que eu não posso dizer. Então, quase que tem uma polícia protetora das regras dos grupos em determinados contextos, né, em que as pessoas do próprio grupo, não precisa ser o moderador, né, o administrador do grupo a dizer, olha, viu, você mandou uma mensagem aqui que não pode. As próprias pessoas que participam desses grupos também estão passando a ser aí essas promotoras das regras, né, então elas meio que estão se policiando nesse sentido. E aí, acho que... Fala, Marcos. Não, muito interessante. E eu estou vendo, numa das telas que a gente mostrou, que é a quantidade de pessoas, o percentual de 72% das pessoas que tem algum entendimento sobre a questão de falar sobre política, né? Porque eu vou contar um pouco da minha vivência, você também tem, todos nós temos amigos, familiares, etc., né? Então, eu acho que prevaleceu o seguinte: quer dar harmonia a um grupo de WhatsApp? Não fale sobre política, salvo se todos naquele grupo forem da mesma corrente. Porque se forem de correntes diferentes, pronto, é a confusão e é a desarmonia. Não tem jeito. Porque todos juntos para falar mal ou todos juntos para falar bem. Quando você tem... Então, assim, o confronto de ideias ali não se dá, não consigo imaginar que se dê ali, sabe? É muita briga, especialmente se você tiver alguém com um pensamento mais extremo para cá ou mais extremo para lá. Então, sempre é isso que acontece, né? Mas é interessante também, Marcos, que teve um movimento que a gente viu também, essa questão da divisão dos subgrupos, né? Que por conta dessas brigas também, que aconteceram em 2018, as pessoas começaram a fazer mais subgrupos, né, em relação... Então, assim, alguém falou de política no grupo da família ou no grupo de amigos. As pessoas brigaram e viram, né, não, peraí, fulano e ciclano, eles têm o mesmo posicionamento que eu, então montam um subgrupo para eu poder falar sobre isso com essas pessoas, né? Então, na verdade, as pessoas foram se dividindo mais e ficando cada vez mais próximas das pessoas que pensam iguais a elas, né? Nesse movimento de evitar briga, né?
Então, ao invés de colocar, né, em determinadas situações, colocar algumas restrições ali para evitar que a briga desmanche o grupo, as pessoas começaram a se fechar mais em menores grupos de pessoas com mais afinidade, né? Isso certamente, né, Chico, tem muita relação também com como vai acontecer agora na próxima eleição, essa disseminação aí de conteúdo. É um desafio entender, uma né, coisa viva, né? A conformação dos grupos aí é uma coisa que é viva e que vai se transformando, né? Às vezes a gente tinha um retrato em 2018, o retrato é totalmente diferente agora, porque os grupos têm vida útil também, a gente percebeu isso na pesquisa. As pessoas, elas largam os grupos no meio do caminho também, né? Enfim, mas vamos seguir, tem mais dados, acho que são... Tá. E enquanto a gente coloca mais um pouco da apresentação, eu preciso lembrar o seguinte: há a formação de novos aplicativos para que os que têm afinidades falem. Recentemente, no Brasil, veio o criador de um grupo no estilo conservador, vocês devem ter tomado conhecimento disso, que ele veio explicar, quer dizer, estão sendo criadas ferramentas específicas para juntar as pessoas com afinidades e aplicativos ou ferramentas que fogem ao tradicional. Então, todo mundo lá para receber uma chamada Ordem Unida Geral. Isso também estamos vendo acontecer, que é para não ficar só dependendo do WhatsApp. Porque o WhatsApp realmente colocou algumas ferramentas ali, e quando ele vê um vídeo sendo encaminhado com muita frequência, ele coloca lá, encaminhado com alta frequência. E, salvo engano, acho que chega um momento em que aquele vídeo não roda. Confirma isso, vocês? Vocês sabem? Não, ele acaba só podendo ser encaminhado por, né, uma pessoa de cada vez, né? O gargalo fica mais estreito, né? Continua rodando. Esse ponto, Marcos, só para pontuar, na verdade, são duas coisas. A primeira é que a dinâmica da comunicação digital, ela é sempre multiplataforma. Não dá para pensar só no WhatsApp, ou só no Telegram, ou só no aplicativo de mensagem. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem uma pressão para nichar, mas, ao mesmo tempo, o valor da pessoa se conectar no WhatsApp, ele proporcionalmente é muito maior ainda. Por quê? Porque todos os amigos dela estão lá. Então, uma coisa que a gente via na história do Telegram, por exemplo, às vezes a pessoa baixava o Telegram, mas não tinha ninguém para falar, então ela não usava. Ela tinha no celular, mas ela não usava, porque ela não tinha ninguém para conversar. Esse aí é o efeito de rede, né? A gente vê muito isso na discussão sobre políticas de internet e concentração de mercado, tal, porque quanto mais concentrado mais valor isso agrega para o usuário também, porque com mais pessoas ele consegue conversar. Isso é um pouco contraditório com aquela ideia de ter várias redes sociais, uma dividindo com a outra, ter uma coisa mais nichada, né? Porque se está todo mundo numa rede social, por que eu vou ficar sozinho aqui nessa? Eu quero falar com todo mundo. Então, são forças contraditórias que agem sobre isso. Muito interessante, muito interessante. Ou seja, o WhatsApp continua sendo algo que gera um alcance muito mais pesado, embora ele tenha limitações. E outros aplicativos ou ferramentas, talvez esses outros aplicativos e ferramentas, esses novos aí, me corrijam, por favor, estou aqui fazendo suposição, e vocês são os estudiosos. Talvez esses outros sirvam para a cadeia de comando. Não sabemos dizer, né? Ou para o usuário mais nichado, né? Ou, assim, sempre vai ter uma cauda longa. Isso aí, com certeza, né? Mas o ponto é qual que vai pegar para todo mundo, né? Meio por aí. Acho que as forças agem de forma contraditória mesmo, e a gente vai ter que ir entendendo o que está na cauda longa, o que não está, como é que a coisa está evoluindo e tal. Tá. Então, vamos aqui continuar. Comunicação sobre política em grupos. Podem discorrer sobre eu ia pedir para voltar para aquele slide anterior. Esse aqui. Esse é importante. Esse aqui é o que a gente estava comentando lá antes, né? Sobre quais são os grupos que as pessoas têm e em quais deles eles falam sobre notícias políticas, eles falam sobre temas, né, que influenciam a escolha de candidatos e grupos que discutem sobre questões da sociedade. Aqui as pessoas podiam marcar os 3 mais importantes, tá? Então, o que acontece? A gente percebe que família, amigos e trabalho, como são os grupos que as pessoas mais têm,
são também, de uma certa forma, aqueles grupos que aparecem ali como as pessoas dizendo que mais aparecem coisas que influenciam na escolha de candidato, questões da sociedade. O trabalho cai um pouquinho, né, quando fala sobre notícias políticas, né, que faz todo sentido. Mas é interessante, esses grupos que estão aí sinalizados essa outra cor aí, né, em vermelhinho, são os grupos que, embora não sejam aqueles que todo mundo tem, né, que a gente viu lá atrás, que são os mais visíveis aí, eles são grupos que têm uma alta circulação de informação sobre notícias políticas, escolha de candidatos e também questões da sociedade, que chama muito a nossa atenção, assim, né, bom, são poucas pessoas que têm grupo sobre política, né, mas ali as pessoas estão dizendo, olha, esse daqui é um grupo que é significativo, né, a circulação de informação sobre isso. Grupo de estudo também, né, da faculdade, é bastante significativo. E um que a gente particularmente gosta muito de falar é esse grupo sobre meme e piada, né, que a gente sabe que essa é uma ferramenta para falar sobre política que cada vez mais forte, né. E é interessante também ver que os grupos religiosos, né, embora não seja um desses que tem mais discussão sobre notícias políticas e influência na escolha de candidato, é um que a gente percebe que tem uma alta proporção aí também de pessoas, né, que tem, eles falam de discussão de questões da sociedade. E isso é uma coisa muito ampla, né, é um jeito também de você falar, né, sobre a situação política do país, por exemplo, né, então são grupos que estão circulando informações que ajudam as pessoas a ter determinados posicionamentos, e isso certamente influencia no posicionamento político, na escolha também, como a gente estava falando no começo, daquela questão da escolha mais pragmática, né, do seu candidato. E somado a isso, acho que dá para ter uma percepção de que se o político não tem ninguém no grupo da família para defendê-lo, vai ser muito mais difícil para ele prosperar na sua comunicação. Então, aí está um ponto importante, que é assim, por mais que você planeje ou estabeleça toda uma estrutura de comunicação artificial, vamos dizer assim, para irrigar os grupos de igreja, ou de esportes, ou de comunidades diversas, na hora que chega no grupo de família vai ter que ter algo, porque assim, se as pessoas escutem isso mais lá, na hora que isso chegar lá, alguém vai ter que te defender, né? Então sinaliza aí a importância da capilaridade da política. Ela não deixa de ser importante, é o boca a boca, né, Marcos? Que sempre foi importante e continua sendo importante agora, né? Se ninguém vai te defender na mesa de jantar, na hora que sua mensagem chegar na mesa de jantar, todo mundo vai falar mal de você, né? Então acho que esse ponto é importante, porque essa última milha, vamos dizer assim, da comunicação, que é o grupo de família, que é o grupo de amigos, e que realmente concentra a maior parte das conversas sobre isso, ela às vezes passa desapercebida. Às vezes as pessoas acham que a pessoa vai receber ali uma notícia no grupo que ela participa, sei lá de onde, e ela vai se convencer automaticamente, né? Quando, na verdade, a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Muito bom. Bom, vamos voltar aqui na nossa tabela. Querem fazer comentário sobre isso? Acho que sim. Aqui é um ponto interessante, né, pensar o quanto as pessoas consideram que os seus grupos são ambientes propícios, né, para fazer circulação de informação, né? Então, a gente vê que as pessoas, de uma certa forma, têm talvez por conta também da eleição de 2018, né, sentido os grupos grandes como um ambiente menos propício para poder fazer circulação de informações, né, assim, então, o grupo grande, o grupo maior tem mais boato, né, porque eu não conheço exatamente as pessoas que estão ali dentro, então, é um pouco o que o Chico estava dizendo sobre essa relação de confiança, né. Se eu não conheço muito bem as pessoas que estão colocadas naquele grupo, né, talvez eu tenha muito mais dificuldade de acreditar numa notícia que está sendo colocada naquele grupo de um monte de pessoa que eu não sei quem é. Já quando essa notícia vem num grupo da família, por exemplo, né, que eu sei quem são as pessoas, eu sei em quem eu vou confiar e quem eu não vou confiar, né, quem tem legitimidade para passar determinadas informações ou não, né,
Isso daí a gente percebe que a visão geral das pessoas, né, é de que quanto maior, menos propício é, né, mais informação falsa, mais boato, mais etc, né, acho que isso é uma informação relevante. Deixa eu destacar aqui que esse é um dado importante. Para 36% dos brasileiros, os conteúdos recebidos pelo aplicativo WhatsApp foram, ao menos, parcialmente importantes para a decisão de voto nas eleições municipais. Essa visão é especialmente relevante nas regiões Norte e Nordeste. No Nordeste, 46%, no Norte, 41%. Olha, eu vejo isso como algo bastante relevante, esse dado aí. Bastante relevante, né? Então, Com certeza, e aí é compatível com o fato de que o WhatsApp está em 100% dos celulares praticamente, né? E que é um dos aplicativos mais utilizados. Acho que surpreenderia a gente se não fosse assim. na verdade, Né? confirma a nossa percepção, né? Sim, sim. Exatamente. Ao mesmo tempo, também indica que não é a coisa determinante no sentido de ser preponderante, né? Porque as pessoas não estão dizendo que é a única forma de influência, né? Mas que é uma das formas importantes, né? Também afasta um pouco aquela coisa de que, nossa, o WhatsApp, o aplicativo de mensagem, é o grande motor. Exato, que é isso que a gente estava falando, né? O WhatsApp não funciona sozinho, isolado do resto, do contexto, né? E aí é interessante falando. Deixa eu seguir aqui, então, para falar sobre isso, né? Aqui está um outro dado do trabalho realizado por vocês. Participação em grupos de discussão política desde 2018. 18% declararam que participa, 82% declararam que não participa. Entre os que participam, 18%, 25% se declaram da esquerda, 15% do centro, 24% da direita, 7% não sabem. Daqueles que não participam, 75% são de esquerda, 76% se classificam como de direita. Ou seja, esse dado mostra que a discussão sobre política tem uma certa restrição, percentualmente falando? Acho que não é exatamente uma questão sobre restrição aqui, né? Para a gente, né? Falando, continuando, né? Que eu ia puxar para esse dado aqui, né? A questão de discutir sobre política, assim como qualquer comportamento no WhatsApp, né? Não é isolada do contexto, né? Então, as pessoas têm esses posicionamentos, e aí, primeiro que uma das nossas surpresas, né? É o quanto pessoas de posicionamento de direita ou de esquerda têm comportamentos iguais, né? A gente viu praticamente nenhuma variação, que é um pouco essa informação que está colocada nesse gráfico, né? A gente percebe que participar ou não participar de grupos que vão discutir a política é um comportamento que é mais comum entre aquelas pessoas que têm posicionamentos mais estanques, né? Assim, quem está mais colocado para a direita ou mais colocado para a esquerda é quem vai ter esse hábito, né? De ficar discutindo sobre política de forma mais contínua. E aí a gente percebe que aquelas pessoas que se colocam como centro menos, e menos ainda aquelas que a gente estava falando lá no comecinho, que são aquelas que se falam que não sabem, né, o seu posicionamento. Que são as pessoas que normalmente estão um pouco mais desconectadas desse contexto da conjuntura política, né? E acho que também demonstra, Marcos, que as pessoas não falam de política só em grupo para discutir política, né? Esse dado grande, mesmo entre as pessoas de esquerda ou de direita, né, de pessoas que não participam de grupos para discutir política, o ponto é que isso deixou claro que não significa que elas não discutem política no geral, né? Significa que elas não têm um grupo específico para isso, que a política está nos outros lugares, né? Seguindo as regras dos outros lugares, né, como a gente estava falando no começo. Exato. Não, é muito bacana. Eu não tinha captado, mas agora captei bem. Quer dizer, você tem aquele grupo específico de política, que é isso que se refere, mas tem aquele grupo dos moradores do condomínio, dos amigos do condomínio. Ele não é um grupo específico de política, mas também fala sobre política. Interessante. Exato. Isso aí também. Quer dizer, de alguma maneira, todos acabam falando de fato sobre política. Então, seguindo, Exato. Muito bom, muito bom. Aliás, nós nem terminamos a apresentação do trabalho, eu quero dar os parabéns, porque realmente é um mergulho incrível nessa questão de analisar esta incrível ferramenta, porque eu realmente acho que o WhatsApp é uma incrível ferramenta de conexão entre as pessoas. Bom, vamos agora aqui
falar sobre influência da eleição de 2018 sobre as discussões políticas. Atenção, 71% dos respondentes, os entrevistados, afirmam ter mudado de alguma forma o comportamento no aplicativo desde a eleição de 2018, se policiando mais sobre o que falam nos grupos de WhatsApp. 50% afirmam ter visto uma mudança nas regras dos grupos em relação aos que pode ser compartilhado a partir da eleição de 2018. Qual a avaliação que vocês fazem desses dados aí? Aqui é um pouco o que a gente já vinha comentando, né, lá no começo, sobre essa questão das regras, né, como a gente foi vendo as pessoas falando cada vez mais sobre aparecer mais regras nos seus grupos, né, só que aqui ficou muito visível o quanto a própria eleição de 2018 foi fundamental para dar essa mudança de chave, né, as próprias pessoas identificando esse momento, né, de discussão política, de embate entre as pessoas a partir dos grupos, como isso foi determinante para estabelecer mais regras, para as pessoas se policiarem, um pouco que a gente já vinha comentando antes. Muito bom. Chico, algum comentário complementar? Não, vamos nessa. Certo. Então vamos seguir aqui com o restante da apresentação. Então eu já vou falar aqui um pouquinho. Grupos com atividades políticas na eleição de 2020. 19% participam de grupos de apoiadores de campanha do candidato para esta eleição municipal de 2020. 19%. 14% participaram de grupos de divulgação de informação de uma campanha eleitoral municipal de 2020. 16% participaram de grupos de discussão política sobre a eleição municipal de 2020. 70% não participaram de nenhum grupo com suas finalidades. Comentário sobre isso, desse resultado? Aqui acho que tem uma dimensão, né, que se relaciona com o que a gente estava falando antes, né, do participar de grupos de discussão política desde 2018, que é essa dimensão do não participar, né? Acho que esse é o que nos chama mais atenção, né? São a maior parcela, né, da população diz que não participou de nenhum grupo com nenhuma dessas finalidades de discutir especificamente sobre a eleição de 2020 nesse período. Só que a gente percebe que as pessoas que se declaram como esquerda e direita, né, são aquelas que mais acabaram participando dessas atividades em 2020. Então, é quase que uma continuação, né? Aquelas pessoas que participavam, né, continuamente desde 2018 são também, de uma certa forma, aquelas que participaram em 2020, né, para discutir sobre a eleição municipal. Agora tem uma outra questão que eu queria perguntar para vocês, se foi possível medir quem não participou, mas foi impactado por aquela informação. Vou dar um exemplo de casa. Eu estou, às vezes, lá em casa, aí minha esposa ao lado fala assim, é verdade isso? Eu digo, verdade o quê? Não, verdade o que eu li aqui no WhatsApp? Eu falo assim, olha, acho que não, por isso, por aquilo. Eu não estava naquela discussão, mas ela me impactou com aquela informação. Isso pode ser medido de alguma maneira? Foi perguntado alguma coisa nesse sentido? Não, é difícil ter essa dimensão do que sai do WhatsApp, né? A gente acabou focando muito no próprio usuário, né? Não no como ele depois passa isso para frente de uma certa forma. Mas tem, enfim, um slide seguinte na apresentação, né? Que fala sobre o que as pessoas receberam e depois a gente pergunta também o que elas receberam, se elas passaram isso para frente ou não, né? E aí é interessante ver, né, que para a eleição de 2020, Santinho foi o que as pessoas mais viram, que elas também, né, muitas pessoas dizendo que receberam boatos ou informações aí sobre a eleição ou sobre candidatos específicos e informações úteis também para conhecer os candidatos. Então, de uma certa forma, aí tem um grupo aí de informação útil, né, digamos, né, para decidir, então, e também o Santinho, e outro que as pessoas meio que colocam quase que na mesma quantidade aí de recebimento, essa questão dos boatos sobre candidatos, que é um pouco nessa linha, Marcos, que você estava dizendo, é verdade isso? Será que eu vou acreditar nessa notícia ou não vou acreditar, né? Tem uma percepção de que, e aí até no slide anterior, a gente estava vendo quantas pessoas participavam de grupos para apoiar candidatos.
né? Ou nesse slide depois, né? Quantas pessoas produziram conteúdo, que é ali os 6%, né? Que está sinalizado. O que parece é que tem um tantinho de pessoas que produzem conteúdo, participam desses grupos mais aguerridos, são, vamos dizer, os militantes no WhatsApp, vamos dizer assim, né? Não necessariamente na vida real, mas no WhatsApp, na vida real. Vida real é o WhatsApp, mas enfim, né? Não necessariamente que saem na rua para convencer as pessoas, mas que estão convencendo as pessoas ali no aplicativo, né? O que parece é que tem ali as pessoas mais intensas, né? E que, por causa dessas pessoas intensas, logicamente o conteúdo chega, porque você sabe, na família sempre tem. Dos 10, tem um que fica mandando, né? E faz com que os outros recebam, né? Então, também é importante perceber essa diversidade no uso de cada uma das pessoas, né? E entender que vai ter o cara que é mais militante mesmo e vai ter o cara que só recebe, né? Isso é do jogo e quando o político vai fazer um grupo para só para a campanha dele, só para aqui entra quem quer trabalhar na minha campanha, ele sabe que ele não vai ter todos os eleitores dele. Ele sabe que ele vai ter uma parcela menor, que são os ativistas, né? Aqueles que estão ou voluntários ou mesmo contratados, estão doando ou vendendo seu tempo para a campanha. Né? Perfeito. E acho que isso puxa também para um dado seguinte, né, que tem a ver com o comportamento mais passivo ou mais ativo, né, em relação a participar de grupos sobre a eleição, né, tem esse conjunto aí de atividades, né, de ações que são mais passivas, né, que são aquelas pessoas que ou receberam um link para entrar num grupo, ou foram inseridas por alguém que conhecem, que são os mais, né, ou ter sido inserido por alguém que não conhece, que aí entra nessa categoria que a gente fala do spam político, né? E aí tem essa camada de comportamentos mais ativos, que é a pessoa que pede, né? Assim, eu me identifico com um candidato e eu quero participar do grupo desse candidato. Ou, aí, menos ainda, pessoas que criaram algum grupo para fazer alguma discussão, né, sobre a eleição de 2020. E aí aqui a gente percebe que como tem essa possibilidade de participação mais passiva, esse comportamento um pouco mais passivo, aí aqui a participação das pessoas é um pouco mais expressiva, né? E aí é interessante isso, né? Porque quando a gente olha para o recebimento e o compartilhamento de mensagens, né? Que aí é o próximo slide, a gente vê que receber mensagens, muitas pessoas recebem muitos tipos de mensagem, né? Então, mais ou menos metade recebeu notícias sobre candidato, memes sobre eleição, enfim, tem uma circulação muito grande de recebimento, só que de receber para compartilhar, a gente vê que diminui bastante a proporção de pessoas que recebeu e depois compartilhou. O que mais as pessoas recebem e compartilham, né, de uma certa forma, são memes, que aí puxa para uma discussão, né, sobre a linguagem que está sendo utilizada, né, o que engaja mais as pessoas para fazerem esse compartilhamento depois, né. Então, é bastante interessante. E depois também ver o que desengaja, né, então, mensagens sobre o passado político de candidato, por exemplo, é uma que as pessoas até que recebem bastante, só que isso é algo que as pessoas dizem compartilhar e passar para frente muito menos, né, isso é bastante interessante. Alguém quer complementar? Não. Que eu só vou ler um pouquinho sobre isso. Estratégias para falar de política nos aplicativos de mensagem. 27% reconhecem que enviam conteúdos com a intenção de provocar quem pensa diferente. Os perfis de classes sociais AB e moradores de capitais estão entre os que mais utilizam esse recurso. Outro dado, 63% das pessoas de todos os perfis usam mensagens de humor como uma alternativa para falar de política sem provocar brigas. Será que não provoca briga? Mas aí que está o que a Marisa estava falando, né? Às vezes o meme ou o conteúdo humorístico, ele é percebido como mais menos confrontacional em alguma perspectiva, né? Ele não é um conteúdo que está dizendo para a pessoa no grupo assim, olha, você é uma pessoa ignorante, né? Ele não está dizendo isso, ele está falando assim, olha só, caçoando, olha só o que você está achando aqui.
que é uma coisa um pouco mais simpática de você fazer, vamos dizer assim, do que você chamar o outro de ignorante e partir para a ignorância, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essas estratégias, elas mostram que também os caminhos das mensagens, conforme a linguagem, serão diferentes, porque alguns tipos de mensagem vão ter maior adesão. É quase como todos os usuários do WhatsApp têm a possibilidade de serem carteiros daquela mensagem, né? E dependendo de qual a mensagem, qual a linguagem, quais os grupos que eles estão, eles vão estar mais ou menos propensos a passar aquilo para frente. Ou uma outra metáfora, vamos dizer assim, a metáfora do contágio, né? Vão ter aqueles mais ou menos vulneráveis a este ou aquele vírus, né? Por isso que a gente fala de viralização de mensagens, né? Porque a coisa realmente vai se contagiando um depois do outro. Mas isso, Marcos, faz a gente pensar lá atrás, naquela primeira coisa que a gente estava falando, sobre aquela coisa de testar as hipóteses de como os conteúdos se disseminam, né? Depois de olhar para tudo isso, que agora acho que já está no final da apresentação, né? Já acabou. Depois de olhar para tudo isso, a gente só tem essa última tela, que é mais um balanço geral, e eu vou fazer a questão de ler aqui os autores Francisco Brito Cruz, Heloísa Massaro, Jade Beccari, Esther Borges, Mariana Valente. Tem também Fernanda Império, Marisa Ville, Rodrigo Cardoso. Conselho da Pesquisa, Ana Lúcia Lima, Silvia Cervellini, que entrevistamos também aqui em Pesquisa MG2, João Guilherme Santos, Juliana Fratini. Projeto gráfico, Joana Rizek. Comunicação, Karina Oliveira. Então, eu digo para todos, parabéns pelo excelente trabalho realizado. Essa é a verdade. Obrigado, Marcos. Obrigada. Como eu ia dizendo, só para propor uma reflexão de considerações finais, assim, será que é mesmo isso que é uma pirâmide? Será que é mesmo isso que os disparos em massa resolvem a disseminação de alguma coisa? Não parece ser por aí, apesar de claramente esse tipo de coisa existir e ser importante, né? No sentido de a organização para você passar uma mensagem para frente, ela pode ser muito boa para você conseguir passar a mensagem para frente mesmo, né? Dependendo do grupo que você quer atingir. Mas o ambiente ali interno dos aplicativos de mensagem e a dinâmica de disseminação de cada um dos conteúdos, ela segue um caminho próprio. Eu acho que é muito difícil depois a gente olhar isso e falar assim, não, todo o conteúdo segue o mesmo caminho. Não faz muito sentido, né? Não tem aderência com o que as pessoas estão dizendo que elas estão fazendo, né? É por aí, Marisa, que a banda toca, você acha? Eu concordo com você. E acho que precisa sempre pensar. A gente está falando de uma dimensão muito complexa, né? Que são das relações humanas, né? Mediadas pela tecnologia. E isso, enfim, passa por diversas dimensões, né? E passa por uma dimensão de legitimidade, como a gente estava vendo, né? Dependendo da pessoa que me manda aquela informação, eu vou receber de um jeito ou de outro. Essa legitimidade tem a ver com relações pré-estabelecidas, muitas vezes, né? Dependendo dos grupos que as pessoas estão. Então, não existe uma resposta simples, né, para como a informação é disseminada, né? Assim, a sensação que fica é que pode até existir, né, essas estruturas, né, de disseminação de massa, tal, mas elas têm um limite do quanto conseguem trabalhar sozinhas, né? Se o usuário, né, que é aquela pessoa que recebe a informação, ele olha para aquela mensagem, ele não sente que aquela mensagem é boa o suficiente para ele se sentir seguro de mandar isso para as pessoas que ele tem ali no ciclo social delas, né? Ou se ele não sente que aquilo é, enfim, algo importante, né, o suficiente para ele mandar num grupo que tem uma regra que diz que ele não pode passar aquela informação para frente, né? Enfim, então tem uma série de construções aí e que acho que ficou muito visível o quanto a eleição de 2018 foi um trauma geral aí
para as pessoas, né, para repensar, talvez, né, alguma dessas formas de comportamento. Aí fica a dúvida, né, como será a eleição de 2022? Né? É preciso fazer um complemento ainda o seguinte. Nós estamos falando do WhatsApp, uma ferramenta. Esta ferramenta e o que trafega ali se cruza com outras diversas plataformas. Facebook, YouTube, TikTok, que vem num crescimento absurdo, um crescimento incrível, a ponto dele ser, num tempo recente, um patrocinador da abertura do Jornal Nacional. O que quis o TikTok ali? Eu quero entrar na grande massa. Porque o Jornal Nacional, ele é um telejornal que é visto diariamente ali por 30 a 40 milhões de pessoas. E não necessariamente pessoas que têm acesso a essas plataformas. Então, eu peguei o TikTok e apresentei para esse grupo. E você vê que o TikTok está engordando de mensagens políticas ali dentro. Né? Um outro comentário. O Jair Bolsonaro, ele é, entre os políticos brasileiros, o que mais tem seguidores nas suas páginas, tanto no Facebook como no YouTube. Vou dar um exemplo aqui. Ele deve estar se aproximando de 4 milhões de inscritos no YouTube. Os seus principais adversários, Lula, tem em torno de 300 mil. Ciro Gomes, em torno de 300 mil. Agora, com nova gestão na campanha de marketing, leia-se João Santana, Ciro Gomes começou a fazer uma ação estratégica nas suas redes sociais para avançar nesta comunicação. E tanto que estreou, no dia 7 de setembro, o Ciro Games, que é um trocadilho para tentar atingir os jovens. Então, ele ligou a chave de que ele precisa falar com as pessoas através das plataformas digitais. Enquanto isso, o Bolsonaro vem fazendo isso antes da eleição de 2018. Como se diz assim, na calada da noite, ninguém se deu conta disso. Vamos lembrar outro dado. Geraldo Alckmin, na eleição de 2018, formou o Supergrupo de Aliança, 18 partidos, o maior tempo na televisão, porque ele apostou em algo que já não tem o mesmo peso do passado. Eu quero ter o maior número de inserções no rádio e na televisão e o maior tempo no horário eleitoral. Ok, não que isso não tenha sua importância, tem a sua importância, mas o peso disso diminuiu em relação ao passado. Então, ele ficou nesse tempo e acabou em quarto lugar na eleição com 5%. Imagina, Geraldo Alckmin, que fez em 2006 38% dos votos no primeiro turno. Para você ter uma ideia de como que ele perdeu toda a sua condição. Embora em 2018 tivesse um conjunto de aliados na formação dos partidos maior do que de 2006. O que eu quero, de alguma maneira, dizer que, especialmente na política, hoje a comunicação se faz através das plataformas digitais. E não só de uma, que é o que vocês apresentaram no seu projeto. O WhatsApp tem o seu peso, como vocês mostraram, mas ele também depende de interface com várias outras plataformas para você alcançar, de fato, o objetivo. E lógico, né? Pelo WhatsApp, como vocês demonstraram, com um alcance de 98% entre os brasileiros, eu classifico como uma máquina, e talvez uma máquina de guerra. Máquina de guerra se ela for usada do ponto de vista negativo, para disseminar mentiras, fake news, mas uma máquina positiva no sentido de passar mensagem do bem. Então é um pouco do resumo que vemos nesse sentido. Aliás, isso vale para políticos e vale para empresas de uma maneira geral. Então você vê no TikTok as principais empresas do comércio eletrônico desembarcando pesadamente com anúncios. Você vê isso no YouTube, você vê isso em várias outras plataformas. Qual o resultado? O resultado é que o meio TV aberta está lá com 52% da verba publicitária para o ano 2020 e a internet está com 27% da verba publicitária. Internet, leia-se todas essas plataformas juntos. E quem perdeu muito, perdeu revista, perdeu rádio, perdeu jornal, a ponto de vários jornais impressos só ficarem hoje na própria internet. Então, é uma mudança rápida, é uma transformação, que eu diria, muito violenta, e pegou executivos dos principais veículos e os principais marqueteiros do país de calças curtas. Então, agora eles estão correndo contra o tempo
para entender um pouco essa mecânica. E não é fácil entender essa mecânica. Eu, por exemplo, posso dar um depoimento. Eu trabalhei 31 anos em televisão, na TV Globo, repórter, coordenador nacional de afiliadas, diretor de jornalismo em afiliadas, e agora que estou com uma agência digital voltada à criação e à estratégia, eu vejo que eu tenho que aprender tudo de novo. Não é a mesma coisa do que se faz ou que se fez na televisão com telejornais que você aplica para a internet. Você vai subir um vídeo no YouTube, vai subir um vídeo no Instagram, é diferente. Você vai subir um vídeo pelo IGTV, é uma forma de aplicar a capa. Você vai subir um vídeo no Instagram também, com menos de 1 minuto, é outra forma de aplicar a capa. Então, é uma coisa muito minuciosa. E tudo isso, para quem está no mundo da internet, merece, de fato, um aprendizado cada vez maior. E tem uma coisa, Chico e Marisa, a internet ela é rápida, ela é violenta. A cada 6 meses ela muda de página, muda de livro, e isso deixa... Quando você começa a imaginar que você está aprendendo alguma coisa, daqui a pouco muda tudo de novo. Aí fala assim, nossa, tem que aprender tudo de novo, então. Então, eu parabenizo o trabalho que vocês realizaram. Para mim foi muito bacana, muito legal. Foi esta 1 hora que estamos aqui, de muito conhecimento, muito aprendizado. E obrigado pela presença de vocês aqui em Pesquisa MG2. Sempre ao lado de Maurício Garcia, que hoje, excepcionalmente, não está conosco, porque teve compromissos assim de última hora inadiáveis. Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Obrigada, Chico. Obrigado, Marcos. Valeu, Marisa. Vamos continuar conversando, que esse assunto é bom. Tá certo. Então, um abraço para todos e até o nosso próximo encontro.